Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Então, de volta às nossas reflexões, e hoje eu queria conversar com vocês sobre um tema que eu li no livro e que me apaixonei perdidamente. O tema é mais ou menos assim, eu diria, eu classificaria como simplicidade da vida. Vou contar um pouco dessa história para que vocês possam me acompanhar. O livro é sobre um homem e uma mulher, um homem mais ou menos de meia idade e uma mulher mais nova. Ele estava em total espírito assim de solidão, de desencontro. Ele tinha acabado de perder um relacionamento. Enfim, estava muito sofrido, era um homem muito intelectual, um homem que tinha uma leitura, vivia no mundo dos filósofos, de Sócrates, Platão, de Dante. Então ele gostava muito de viver nas livrarias, gostava muito de saborear os livros, daquele cafezinho quando a gente para numa livraria para ler. Mas ele também tem uma vida muito agitada, porque ele tinha vários diplomas, né, de mestrado, doutorado. Então ele se achava assim, uma pessoa que ele não podia perder um minuto da vida dele profissional. Mas ele estava com o coração muito sofrido, porque ele tinha saído desse relacionamento que não tinha dado certo. E ele estava se sentindo sólida. Um belo dia ele vai a uma livraria e encontra uma jovem chamada Carla. E aí alguma coisa cai no chão e quando ele vai pegar um livro, uma caneta, não me recordo bem, e aí o olhar dele encontra o olhar de Carla. E aí ele faz uma avaliação, ele fica impactado com o olhar daquela mulher. Aí não para de pensar nela. E aí vem a inevitável paixão que toma conta do coração dele. Ele começa a se apaixonar por essa mulher. E essa mulher é uma mulher também de um certo esclarecimento, onde também navega nessas mesmas linhas intelectuais que ele. E aos poucos os dois vão se tornando amigos e depois já passam para um namoro. E aí ele começa a ser feliz, começa a trazer Carla para o mundo dele. Uma observação que ele faz muito interessante no livro é que ele diz que ele se sentiu tão feliz com ela, tão aberto, que ele começa a confessar a ela e a despejar tudo que tinha no coração dele, como ele era, o que ele gostava, qual era a intimidade dele. E ele percebia que Carla permanecia mais reticente, em silêncio. Então, um dia ele convida Carla para ir à casa dele, já namorando os dois, para que eles pudessem estudar juntos o banquete de Platão. E aí eles começam a estudar essa obra e começam a discutir, e ele cada dia mais apaixonado, mais entusiasmado. E Carla tinha mais um amigo fora dele, um amigo que ele conhecia. Ela tinha outros, mas esse ele conhecia da mesma universidade, ou uma coisa assim, que ela também gostava muito desse amigo. E um dia Carla desaparece. E aí ele fica sem saber notícias da bem-amada dele, começa a se questionar o que aconteceu, por que ela saiu, não deixou um bilhete, não deixou um recado. E aí ele pergunta a esse amigo comum dele e de Carla, que também trabalha na universidade, que eu acabei de falar. Então esse amigo diz a ele assim: Alfredo, Carla foi embora com o jardineiro. E aí Alfredo não suporta essa dor. Aí Alfredo entra num estado de depressão, numa melancolia. Como é que Carla me abandonou por conta de um jardineiro? E eu sei dessa história, porque essa história é um trecho belíssimo do padre Fábio de Mello, um dos livros dele. E Alfredo retrata essa carta para
para uma pessoa aconselhá-lo. E ele descreve muito bem esse sofrimento dele. Ele diz mais ou menos assim: eu não sei se meu sofrimento vai poder esperar bater a sua porta. Eu não sei se você, quando for me responder, ainda vai me encontrar vivo, porque eu estou sofrendo demais. E aí, a resposta para Alfredo foi uma das coisas mais bonitas que eu li. E uma das coisas que mais me fez enxergar a simplicidade de Deus. A carta resposta dizia mais ou menos assim: Alfredo, a dor que você colocou na sua carta não só entrou através da porta da minha casa, mas inundou toda a minha casa e chegou no meu coração. Alfredo, essa dor você vai ter que sofrer. Alfredo, preste atenção. Você não pode concorrer com o jardineiro, porque o jardineiro lida com a simplicidade das flores. O jardineiro não tem intelectuais. Carla queria simplesmente ser feliz. Carla não queria mais complexidade. Ela queria viver uma vida simples. E você não tem como concorrer com ele. Eu achei muito interessante essa pontuação e aí eu trago para a realidade da gente. Às vezes, a gente não pode viver só naquele mundo intelectual, ou mesmo no nosso mundo profissional, não tendo momentos como o que Carla esperava de Alfredo. Carla esperava de Alfredo, embora fosse tão intelectual como ele, mas a Carla queria se apoiar em Alfredo. Queria que Alfredo desse a mão a ela para que fossem atrás de coisas simples que pudessem fazê-los felizes. Como, por exemplo, apreciar uma paisagem, olhar o mar, tirar uma flor, brincar, sorrir com pequenos gestos. E além do mais, outra lição que eu achei fundamental. A resposta dizia para Alfredo: Alfredo, você que achava que não podia parar, você tinha que seguir sempre em frente, desejando a sua vida profissional e suas conquistas. Você viu que você foi forçado a parar. Você viu que você precisou parar. E que a sua vida não pode levar na bagagem tão somente o seu anseio profissional e as suas conquistas brilhantes, não. Você precisa de momentos sem cultura. Você precisa começar a experimentar de uma forma muito simples o lado da vida. A resposta também dizia: Alfredo, não vai ser hoje nem amanhã que você vai ficar bom. Mas eu tenho que lhe dizer uma coisa. Jamais você vai poder concorrer com o jardineiro. Então, minha gente, será que a gente não é um pouco Alfredo na vida da gente? Às vezes, Deus é tão simples. Deus só se preocupa com o coração da gente. E a gente fica tentando se aprofundar filosoficamente de uma forma tão complexa para aprender de Deus. Enquanto Deus só quer ensinar o amor a gente. Deus diz assim: eu quero que você me siga, mas eu não quero que você me siga porque você tema não ser reconhecido. Eu quero que você me siga com a liberdade que você tem de escolher. Eu quero te seguir. Achei essa reflexão tão importante para a vida da gente. Será que a gente não podia pensar um pouco mais sobre isso? E quem sabe descobrir outros caminhos que às vezes estão tão perto de nós e por serem tão simples, não levamos em consideração. Deus quer que façamos da nossa vida um caminhar de buscas eternas e simples para fazer sempre a nós e os outros felizes.
Até a próxima.